Olá mais uma vez. Estamos entrando em mais um módulo bem importante do nosso Copilot Studio, que é a publicação e a análise dos bots que foram publicados. A publicação dos bots é uma etapa muito importante e essencial para garantir que toda a solução esteja disponível onde os usuários mais irão interagir com seu bot, seja ele no Teams, seja ele no Slack, seja no Telegram, seja no WhatsApp, seja no teu site embutido, né? Seja numa troca de informações por e-mail, enfim. Compreender esse processo de publicação envolve justamente entender se de fato eu entregarei para o público correto. Então, o primeiro passo aí envolve na escolha de qual canal e qual é o meu público-alvo. Dessa maneira, configurando o bot para ele atender essas demandas. Ok? Depois vem a segunda etapa, que é justamente da gente aprender a monitorar depois de publicado. Então, o bot ele deve ser monitorado para que você garanta que a operação está sendo realizada conforme esperado. Nessa etapa de análise ou de monitoramento, nós contamos aí com o Power BI e até o Azure Monitor da Microsoft, Power BI já embutido, o Azure Monitor, se a gente configurar para ele, para de coletar métricas e todas as suas condições de desempenho. Ok? Então, quando nós falamos de estratégias de implantação, como foi dito anteriormente, importante nós termos uma certeza de para qual canal eu pretendo fazer essa publicação. Obviamente, aqui é uma aula mais genérica, então nós estamos pensando desde de um público onde você seja um desenvolvedor autônomo, ou nem seja da área de tecnologia, mas você tem um negócio, você quer implementar no seu negócio, como o exemplo da pizzaria. Né? Então, se eu for fazer um bot para pegar um pedido de pizzaria, obviamente eu terei isso disponível no app, ou eu terei o bot disponível no meu site, não é verdade? Se eu for um colaborador de uma empresa que já tenha o Microsoft 365, que até então era conhecido como Office 365, e de repente você queira uma interação mais integrada, pode ser que você queira fazer sua publicação baseada no Teams, entre outros canais como nós temos agora há pouco. O que é importante? O importante é que, dependendo do canal que você escolher, considerar fatores como segurança, acessibilidade, escala, na verdade. Então, imagine que você vai fazer, de repente, você é da área de marketing e quer fazer um chatbot para auxiliar na venda dos ingressos para um show muito famoso que vai acontecer e para demanda de suporte técnico, gostaria de ter um chatbot ajudando no atendimento. Para uma situação de alta escala, ele também tem que ser autoescalável. Então, todas essas situações envolvem, às vezes, um pouco de techniquez, mas não necessariamente ter esse background de conhecimento. Né? Poderia muito bem ter uma infraestrutura onde você está subindo seu bot já escalável para isso. Tá? Então, é importante você entender esses dois pontos e óbvio que a gente vai ver aqui durante o desenrolar como que a gente faz para publicar para diferentes canais. Ok? Com relação a monitoramento e análise de bots, existem várias ferramentas e métricas importantes para análise de bots. Nós vamos ver algumas delas, mas é importante você ter em mente que a ideia é que você tenha condições de entender o que está acontecendo e colher feedbacks, né? Então, com base nesses feedbacks de abandono, por exemplo, de operação de chatbot no meio
da trilha, ou de repente o CSAT, né, a condição, a pesquisa de satisfação ser muito baixa, você pode fazer ajustes. Então a ideia é isso, é essa, tá? É você combinar aí insights que você está tendo com dados analíticos. Dessa forma você vai fazendo ajustes incrementais e vai fazendo toda a correção necessária para que você melhore os fluxos e que, por consequência, você melhore suas entregas. Por diversas vezes, esse tipo de monitoramento de análise vai levá-lo a situações onde você vai criar novas funcionalidades, vai cortar funcionalidades antigas que não estão sendo acessadas, muitas vezes porque você acreditava que haveria necessidade. E sempre lembrando, lá de trás, nas primeiras partes do curso, a gente fala muito de objetivo, né? Um bot tem que ser objetivo, tem que ter respostas claras, perguntas claras, né? E fazer com que o teu usuário sinta que ele está resolvendo um problema, ok? Então a gente vai falar bastante disso, como interpretar os dados e como promover aí possíveis ajustes, ok? Então é isso. Vamos lá para o nosso exercício. Então vamos lá mais uma vez. Eu vou novamente desligar minha câmera para ganharmos mais espaço, ok? Então vamos lá. Voltei aqui para o chatbot cuniano, que é o que eu coloquei a inteligência para rodar da última vez, ok? E vamos lá para canais. Como eu disse algumas vezes, a parte de canais é uma das partes mais importantes que nós temos em todo o processo, porque não adianta nada eu conhecer bastante de lógica, conhecer bastante o meu negócio, se eu não souber para qual canal publicar e como, né? Então, os canais que já vêm por padrão dentro da plataforma estão aqui. É o Microsoft Teams, óbvio que é um site de demonstração, um site personalizado, para um aplicativo móvel também, Facebook, Skype, Slack, Telegram, Twilio, Line, GroupMe, fala de Direct Line, e-mail. Obviamente que para cada um deles tem um nível de requisitos que são necessários, né? Então, esses são os canais, e tem também os hubs de engajamento do cliente, ou seja, são ferramentas de mercado que já estão preparadas para conversar com o Copilot Studio. Então está aqui, conecte-se a um aplicativo de engajamento de cliente para permitir que o Copilot transfira uma sessão de chat para um agente humano ou outro Copilot. Okay? Então imagina o seguinte, vamos imaginar que você está desenhando um chatbot de atendimento de vendas, né? Vamos falar agora de pizzaria, que pizzaria é muito dinâmico. De repente você está fazendo sei lá, um site seu aí de venda de roupas. E num determinado momento há necessidade da escalação. Então, ou seja, de ir para um atendimento humano. Nesse momento, eu posso buscar um conector, né, que faça esse meio de campo para mim. E aí existem alguns produtos de mercado que se usa muito, né? Salesforce, Zendesk, ServiceNow, o Dynamics 365, né? E personalizar também. De repente você tem já um dentro de casa, você foi desenvolvido pela sua empresa e você quer conectar a ele. Então aqui são situações mais empresariais, ok? Agora vamos falar do dia a dia mesmo, né? Então eu como profissional autônomo, eu como um estudante que acabei de aprender sobre chatbot com o Marcos, eu que estou em transição de carreira, sou motorista de Uber, estou buscando uma outra forma de ganhar dinheiro. Então, eu preciso de coisas mais simples. Então, de certa forma, são simples e são rápidas. A mais rápida delas é, por exemplo, você colocar o teu chatbot dentro do site ou dentro do app. Então, como que eu faço isso? Chatbot já pronto, né? Como nós sabemos que o nosso já está.
né? Então eu venho lá em canais e vou determinar o canal. Qual canal? Ah, vamos para um site personalizado. O site personalizado até fala aqui, ó, copie código de inserção padrão. Então eu vou copiar esse código aqui para dentro de um site, para dentro da área de um site, tá? Na prática, imagina o seguinte: você não manja de HTML, você não manja de desenvolvimento de sites. Você está aprendendo agora aqui como que a gente faz um chatbot. Você vai pegar esse trecho aqui e vai mandar por e-mail para o desenvolvedor do site, falar, ó, coloca aí que isso aqui é o chatbot que vai ficar na área especificada pelo nosso cliente aí, ou pela área especificada aí no meu site da pizzaria, no meu site de venda de roupa, tá? Só que antes disso, é importante o quê? Publicar, tá? Então, imagina o seguinte, a publicação eu tenho que sempre fazer, não tenho como escapar dela. A publicação, ela está vinculada também às configurações, né? Então, note o seguinte, está tudo habilitado para mim aqui, né? Então, se eu vier em configurações na parte de segurança e associar, por exemplo, uma autenticação, autenticar com a Microsoft, ele está dizendo o seguinte, olha, autenticar empresarialmente, tá? Ou seja, eu vou autenticar numa empresa. Então, isso aqui já não é tanto para um desenvolvedor autônomo, para alguém que não vai ser tão corriqueiro assim, já para publicar dentro de uma empresa que já tem regras, você tem que seguir essas regras. Então, regras do quê? De logon, de login, né? Então, se eu deixar assim, der o salvar, ele vai falar para mim que, olha, a autenticação está configurada somente para o Teams e para o PowerApps. Se eu desativo todos os demais canais, eu desconecto os copilots deles. Ou seja, quando eu fizer isso, você vai notar que os outros canais não serão mais possíveis de se utilizar, tá? Então vamos lá para vocês verem. Eu vou salvar, fechar aqui a parte de configurações, vou de novo em canais, e note que os demais, com exceção nesse caso específico aqui do Teams, os demais estão bloqueados. Tá? Então aqui, da forma que eu estou, só consigo publicar no Microsoft Teams. Que, do ponto de vista empresarial, ok, perfeito, tá? Ah, mas a nossa empresa não tem Teams, usa Skype, usa uma outra ferramenta, então legal. Então você faz o quê? Você tira essa autenticação e deixa ela com autenticação manual, configurar a autenticação para qualquer canal. E obviamente vai ser para a empresa, você perguntar para quem administra a rede da empresa em qual provedor de serviço vai ser utilizado. Vai ser no Active Directory, qual que é o ID, qual que é a senha que eu vou deixar. Então tem algumas informações um pouquinho mais técnicas nesse momento, tá? Mas normalmente o que a gente faz? A gente deixa sem autenticação, dá um salvar. Porque se eu estou num bot de vendas, normalmente a interação com o chatbot tem que ser muito dinâmica, tem que ser muito inicial. Se eu precisar de informações do tipo, me passa seu nome, passa seu e-mail, me passa seu telefone, eu pego lá no momento que eu estou interagindo com eles, né, com as pessoas. Então não tenho necessidade de pegar antes. Preciso dessa autenticação, né, nesse momento, pelo menos. Ó, eu tirei a autenticação, ele liberou para mim aqui. Então, como eu não defini nada, eu só vou dar um publicar, tá? Para eu garantir que eu tenho a última versão pronta no ambiente de liberação mesmo, ok? Ele está publicando para a gente. Ele já publicou, seu Copilot foi publicado, blá 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 blá, né? Ele está pronto para eu utilizá-lo em qualquer um desses canais. Como eu disse, se eu for usar no aplicativo móvel, ele me dá aqui qual que é o token que eu tenho que colocar no aplicativo móvel, né? Tem aqui o HTML também de inserção, que você pode estar desenvolvendo um aplicativo móvel que está baseado numa página que eu possa inserir códigos HTML, né? Então eu tenho o que utilizar no aplicativo móvel. Se eu vou publicar no Facebook, ele vai me explicar como que eu vou fazer uso, né, do Facebook. Então ele vai mandar para uma página aqui que vai me explicar passo a passo como configurar, não é difícil.
é um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. Qual que é a vantagem aqui? Eu vou estar integrando, por exemplo, a página minha no Facebook que eu faço algum tipo de venda com um chatbot que eu mesmo criei. E então a minha página do Facebook, a parte de chat do Facebook vai estar, na verdade, conversando com o meu chatbot, né, de uma maneira bem legal, porque eu estou conduzindo todo o processo, né, eu sei os fluxos que tem que acontecer e tudo mais. Eu não vou estar entregando uma máquina de terceiros, né? Se for no Skype também, mesma coisa, tem aqui o endpoint que eu tenho que estar trabalhando, né, e para os demais também. Existem algumas particularidades, por exemplo, para Direct Line, que é fala também, então envolva os seus clientes, canal céu, use recursos, código de exemplo fornecidos. Na verdade, aqui quando você quer realmente envolver recursos de fala, né, então ele vai interagir por voz. A parte do Twilio, que é por SMS, pode fazer também a coisa funcionar por SMS, por Telegram, né, também. Você vai fazer essa integração diretamente através do site do próprio robozinho do Telegram. O WhatsApp ele não vem nativo, então eu tenho que interagir através do painel de desenvolvedores do WhatsApp e ter um custo para fazer essa integração por lá. Tá? Então, por isso que a gente não faz também nenhum exemplo aqui. Por e-mail também, então eu posso fazer essa integração por e-mail, por Slack. Então, o canal de distribuição vai nos permitir que a gente chegue até meu público diretamente. Ok? Então, essa é uma etapa super importante, como eu disse para vocês, e que você, seguindo o seu passo a passo, você consegue, seguindo o passo a passo, você consegue fazer essa entrega de uma maneira bem simplista, como a gente viu já em alguns exemplos que eu fiz. No próximo módulo, nós vamos fazer um exemplo de cabo a rabo, e aí sim eu vou estar usando aqui alguns recursos para mostrar para você. Vamos falar agora de análise. Como eu disse, a parte de análise é uma parte super importante também, porque vai mostrar o comportamental do seu chatbot, né? Então, quando nós entramos aqui na parte de análise, ele já vai trazer aqui para mim um período estipulado. Eu vou colocar aqui, eu nem sei se ele nasceu nessa época, né? Mas vamos deixar aqui, 15 de setembro a 29 de setembro. Ele vai carregar os dados para mim aqui. E ele vem um resumão. Então, ele vem para mim aqui, sessões totais, taxa de participação, né, o quanto realmente foi utilizado, taxa de resolução de problemas, que na verdade não teve essa situação, nem de escalação, a gente não escalou nada, né? Taxa de abandono também, praticamente, em alguns momentos não tiveram nada, em alguns outros momentos tiveram muito abandono. Dia 27 aqui a taxa de abandono foi altíssima, né? CSAT a gente não teve aqui. Participação ao longo do tempo, né? Então, ó, esse gráfico mostra o total de sessões por data e um detalhamento por participação. Por participação, as sessões em que um tópico foi criado, usuários, tópicos escalonados e assim por diante. Então, como esse chatbot coreano nós utilizamos ele muito rapidamente, ele não trouxe tantas informações para a gente. Vou pegar aqui o Pizzolino, que foi um outro chatbot que a gente utilizou bastante. O Pizzolino ele tem mais informações. Olha, houveram 192 sessões, taxa de participação, taxa de resolução, taxa de escalonamento, taxa de abandono, taxa de CSAT, ou seja, o valor médio de satisfação. Então, nossos clientes são satisfeitos com a gente, 4,3 é um bom número. A participação ao longo do tempo, né? Então, as sessões em que um tópico é criado pelo usuário, o tópico de escalonamento é disparado. Os resultados das sessões ao longo do tempo, abandonado, escalonado. Então, abandonado é vermelhinho, escalonado é aqui o mais escurinho, e o verde, que é o resolvido ao longo do tempo. Né, onde são os tópicos que foram mais utilizados, o de pedido foi o mais utilizado, né? Aí aqui escalonamento e tal. Então, isso aqui é um resumão, mas eu quero ver a satisfação do cliente.
Vamos pegar um detalhezinho de satisfação do cliente. Ele vê que, olha, satisfação do cliente foi no tópico de pedido, 9 sessões, 22% taxa de resolução, taxa de abandono foi alta, né? O CSAT médio, ótimo, né? Pontuação e conteúdo. Aí eu tenho por sessões, tá, ok? Vai trazer o detalhamento por sessão, cobrança, que no caso não tem muito envolvimento, né? Mas já vai trazer para a gente aqui, do ponto de vista de o que ele chama de faturado aqui, na verdade, olha, uma sessão faturada é uma interação entre o cliente e o bot. A sessão começa quando um tópico é criado, e quando um tópico criado é disparado e termina quando todas as perguntas do cliente são respondidas. Ou seja, ele considera que ó, deu tudo certo, é como se fosse um faturamento. Deu certo. Bom, e o impulsionador de conversas, né? Então, a gente usou algum impulsionador, as respostas foram feitas aqui via GPT, né? O que deu de errado, na verdade, né? Um filtro aqui por moderação de conteúdo, sem resultados de busca, né? Então, essas informações são informações que vêm por padrão na ferramenta, né? Que nos ajuda a ter uma noção do que está acontecendo. E por aqui, eu entender como que o meu bot está se comportando, certo? Então, a gente pode ver que por aqui, o tópico de pedido foi o mais utilizado, né? Então, obviamente, dá para a gente trabalhar esses relatórios. Eu posso pegar esse relatório e, e buscar as informações e levar para um Excel, alguma coisa do tipo. Posso fazer isso. Não diretamente aqui, né? Porque aqui eu não tenho essa opção, mas eu posso, via API, que é um recurso mais avançado, extrair essas informações e dar para um outro local, como eu disse, para o Excel. Correto? Então, esse é o assunto publicação barra análise. Então, como eu disse, a publicação é uma etapa muito importante e, ao mesmo tempo, não é uma etapa difícil. Aqui o canais a parte do Teams, vamos publicá-lo lá para você ver o funcionamento. Então, eu cliquei no Teams, ele me dá a oportunidade aqui de eu mudar o logotipo, eu já havia conectado, né? Então, vou dar aqui opções de disponibilidade. Olha, eu posso baixar aí um arquivo zip do meu piloto e pedir para alguém implementar, né? Eu posso, quando eu colocar aqui, mostrar a todos a minha organização, clicando nesse cara, enviar para a aprovação do administrador, o administrador do Teams da tua empresa vai receber essa aplicação e ele vai aprovar para disponibilizar para todo mundo, tá bom? É bem assim, eu posso abrir direto aqui, né, para mostrar o funcionamento dele. Então, vou adicionar o Pizzolino aqui. Ele está adicionando diretamente no meu Teams. Tá? Ele vai vir aqui o logotipo do bonitinho dele. Ok? Dá aqui um abrir. Fechar aqui direto. Ele já está aqui. Ó. Olá, eu sou o Pizzolino, seu assistente virtual. Para poder seguir o atendimento, preciso do seu nome e telefone. Meu nome é Marcos. Seu telefone 11, blá, 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 blá. Marcos, o telefone está fantástico. Vamos fazer o seu pedido agora. Hoje, Marcos, você pegar um refrigerante de 2 litros, nossa promoção é pizza de ló. Eu quero a pizza de ló, tá? Que bom. Ele trouxe para mim aqui, trouxe o resultado. Na verdade, que ele deveria ter trazido já o vídeo. Ele não trouxe, mas quando ele não trouxe o vídeo, ele trouxe para a gente aqui o link. Então, é aquela história de depuração, né? Vou fazendo depurações. É claro que, normalmente, um site de pizzaria não vou rodar no Teams, né? Um site de pizzaria eu vou rodar um site mesmo, né? Perdão, um chatbot de pizzaria rodaria um site, não dentro do Teams.
Então, eu poderia muito bem, como ele já tem ele publicado, eu poderia abri-lo aqui no site de demonstração, né? Só para a gente ver como fica. E depois, óbvio, aqui ele vai dar um erro, que ele está falando sobre integração no Teams. Aí é um erro nosso, tá vendo? Um erro que eu cometi. Em algum momento ele pode ser que reclame. Aqui ele não vai reclamar diretamente, porque só estou em demonstração, tá? Mas se fosse num site público, ele já daria um problema. Que está falando sobre integração, né? Marcos, meu telefone, é o site da minha pizzaria. O telefone assim com letra não existe, né? Então, telefone, Marcos. E depois, quero a pizza de Giló. Aí trouxe o videozinho para mim, vai ser no cartão de crédito. Que vou levar a maquininha e terminou, tá? Então, essa é uma forma, estou no site de demonstração, e quando eu vou fazer para o site personalizado, eu vou copiar, né, como eu disse aqui, esse trecho de código, e esse trecho de código eu vou colocar dentro do meu site, correto? Então aqui eu poderia, por exemplo, colocar dentro, como eu disse, poderia pegar uma página HTML e colocar dentro dessa página HTML do site da minha empresa, algo do tipo, para que fosse consumido por todo mundo, correto? Então, é isso. E as demonstrações, nesse contexto de canais, terminaram, ok? No próximo módulo, nós vamos fazer aí o nosso exemplo de ponta a ponta, ok?